Estamos agora aqui, Rádio Arquitetura, no primeiro encontro Cidades Responsivas, evento que acontece em Porto Alegre. Vamos conversar agora com a Luciana Fonseca, ela que é doutora em urbanismo, diretora e também sócia fundadora do Instituto Cidades Responsivas. Luciana, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero parabenizar pelo evento, pela categoria do evento, o nome das pessoas, todo o conhecimento que está sendo compartilhado aqui, produzido também. De onde surgiu essa ideia, não só do evento, Luciana, mas também de criar esse instituto maravilhoso? Olha, primeiramente, obrigada pela Rádio Arquitetura estar aqui com a gente. É um grande prazer estar podendo difundir essa ideia aqui, esse conceito, na verdade. O Instituto Cidades Responsivas, ele nasceu da união da Escola Livre de Arquitetura com o Grupo OSPA, né? Ali no meio da pandemia, né, de maneira online, a gente se conheceu, a Escola Livre vinha trabalhando num corpo a corpo mais presente, mas sempre com muita vontade de ter uma atuação realmente mais concreta na cidade, né? De agir de uma maneira mais transformadora. Da mesma maneira, quando a gente encontrou a OSPA aqui, eles, como empresa, também queriam ter um viés mais reflexivo, né, buscando mais sentido nas coisas. Então, foi um encontro muito profícuo e desse encontro nasceu o Instituto, né? Como? A gente começou a pensar, bem, a gente precisa trabalhar mais com tecnologia, a cidade está muito complexificada, está muito especializada, tem que mudar o modus operandi, tem um gap enorme da cidade que a gente aprende, da cidade que a gente vive, quer dizer, a gente está aprendendo alguma coisa no ensino que a gente não está conseguindo aplicar de verdade, porque a cidade está nos demandando outras verdades, né, outra dimensão de ação. E a gente começou a pensar, como é que a gente vai trabalhar com urbanismo e tecnologia? Vamos criar um curso, vamos trabalhar nisso, cidades inteligentes. Daí a gente, não, mas a responsividade é um conceito que está surgindo também atrelado às cidades. Em alguns laboratórios do mundo, daí a gente viu o Gerhard Schmidt lá em Zurique, na ETH, estudando isso. A gente lembrou do Alain Berthaud, que também é um cara que sempre falou dessa questão, dessa lógica própria de movimento da cidade, mais orgânica. Né? A gente vendo o sistema de planejamento também um pouco confuso para tentar se atrelar, se transformar digitalmente. E a gente começou a criar esse curso, né? E era para ser um curso livre inicialmente, só que ele começou a tomar uma envergadura mais potente. A gente pensou, não, isso é uma pós-graduação, tem muito pano para manga aqui, vamos fazer um MBA. E aí surgiu o MBA Cidades Responsivas, que foi o nosso MVP, né? Nosso mínimo produto viável para criar um instituto, né? Então foi o nosso namoro, vamos dizer assim. Deu certo, vamos casar. Aí a gente fez uma empresa, fez uma parceria, né? Fez uma associação dessas empresas, da escola com o escritório, e criou o Instituto Cidades Responsivas para dar bastante luz a esse tema, né? Da responsividade, que, sobretudo, traz o protagonismo para o usuário, né? Coloca a gente como grandes cúmplices da dinâmica urbana, quer dizer, a gente é a cidade, né? A gente não está nela. Nós somos a cidade. Hoje a tomada de decisões, Luciana, ela está muito atrelada aos dados que nós temos disponíveis, né? E muitas vezes os dados, a gente já conversou anteriormente sobre isso daí, eles não mentem, né? Quando é feito um trabalho sério, um trabalho responsável, tem um conjunto de dados que é isento a qualquer tipo de contaminação ideológica, partidária, qualquer social, enfim, são dados. Como o Instituto tem trabalhado essa informação e de que forma essa informação pode orientar as prefeituras, o poder público na tomada de decisões, especialmente, por exemplo, num plano diretor? Sim, essa é uma pergunta bem importante, porque, na verdade, o conceito da responsividade, ele, no século XXI, né, é importante a gente pensar isso. A cidade sempre foi responsiva, é um sistema causal, né, ação e reação. Atualmente, com a tecnologia, isso potencializa, né, a 1 milhão, assim. E a questão da transparência de dados, quando a gente trabalha com o conceito de responsividade no século XXI, é essencial. Então, a gente precisa de dados abertos, a gente precisa de dados transparentes, né? E isso nem sempre é possível, né? Por exemplo, quando a gente está dentro do sistema de planejamento, a gente tem que ter, fundamentalmente, a gente precisa que as secretarias se conversem entre elas. Então, esses dados da Secretaria de Segurança, da Secretaria da Saúde, da Secretaria do Meio Ambiente, eles precisam estar abertos, organizados, né, a fim de que eles possam se transversalizar para a gente ter respostas holísticas, que é o que a gente precisa para a constituição da cidade do presente, né? Então, posso pressupor que ainda que existam esses dados, mas não estejam interligados no nível suficiente para uma tomada de decisão
mais complexa. E não é só os dados, né? Bom, vamos lá, tem bastante dado, né? A gente tem acesso a dados, mas se tratando de sistema de planejamento, eu acho que é uma questão fundamentalmente também de cultura e de saber como lidar com isso, né? A gente criou um curso para isso e agora uma consultoria que chama Transformação Digital de Municípios. Então, assim, a gente tem municípios em todas as esferas de ação. A gente tem municípios em que a questão dos dados está escrita à mão na gaveta do prefeito. A gente tem municípios em que isso é um PDF que está ali salvo numa nuvem. A gente tem também as prefeituras que estão com todos os arquivos Excel espacializados, né, georreferenciados, que estão já se transversalizando. Então, tem muitos níveis de atuação de responsividade, né? O tema é a gente alcançar, né, um nível no qual a gente realmente consiga ter uma resposta mais efetiva. Mas, de novo, né, repito, o que a gente precisa é a criação dessa cultura, é que as pessoas entendam a importância disso e o salto que a gente pode dar a partir dessa governança de dados. Na verdade, é isso. Tanto na dimensão pública quanto privada, o grande desafio é a gente entender como é que a gente atua nas picapes dos dados, entendeu? Como é que a gente põe essa música, como é que a gente faz essa concertação de dados aí, né? Esse é o desafio. A gente está falando de dados, mas eu estou percebendo aqui que o encontro ele reúne outros tantos temas profissionais, né, de altíssimo nível. Como está sendo essa experiência, Luciana? Montar um evento, conduzir esse evento, tu e a tua equipe, obviamente, né, que é o primeiro e que já se percebe que vai ter uma continuidade. Como é que está sendo essa experiência para vocês? Lindamente louca. É bem assim. Eu acho que, sim, a gente vai explodir, Alexandre. Eu quero fazer, a gente quer fazer, né, muitos satélites do Instituto, assim, pela cidade, por outras cidades. Né? Eu acredito muito nessas microações transformadoras e a gente tem a ideia de ser um organismo independente. Né? A gente é uma escola livre e isso nos dá uma fluidez, nos dá uma velocidade de ação que é bonita, é interessante. Né? E a gente consegue ter mais experimentação em nós mesmos, assim. É bem desafiador, na verdade. O que a gente está criando é algo que para a gente é muito claro. Para mim, desde a Escola Livre de Arquitetura, né? É um novo modelo de ensino. Né? Tu vê que aqui a gente está com uma sala de aula montada num bar-café e as pessoas estão tomando café, né? Estão com internet, estão com as tomadas, mas também estão assistindo as pessoas, também estão num ambiente agradável, a luz é agradável, o som é bom. Então, assim, aprender é prazeroso, aprender é agradável. Né? A gente não precisa mais ter aquela sala de aula do século passado, com as pessoas empilhadas em cadeiras, né, totalmente organizadas, porque a gente está num sistema de camadas atualmente, de sobreposição de ações, e a escola do século XXI precisa ser assim. Então, é bem como eu te falei antes, é bonito demais, mas é muito trabalhoso, é muito desafiador, né, mas é uma recompensa muito grande. Entendeu? Assim, porque, na verdade, a gente vê muito sentido no que a gente faz. Tem um propósito grande e eu ouso dizer, inclusive, eu falo muito de incerteza, a gente vive num momento de incerteza, mas eu ouso dizer que eu tenho, neste momento, muita convicção disso que a gente está fazendo, do trabalho que a gente está fazendo em todas as esferas. Porque a gente trabalhando com a dimensão dos dados, como tu disse, assim, eu estou à parte de achismos ou de preferências, ou, né? Eu estou realmente colocando as coisas numa dimensão de verdade, assim. O tema que surge eventualmente, mas as populações, né, mais de baixa renda e tal, eventualmente não têm acesso à internet, não têm acesso a dados. Sim, é óbvio. A gente precisa... É uma infraestrutura também, né? A internet, o acesso a dados. A gente precisa que todo mundo tenha acesso a isso. Com certeza. Né? Entretanto, assim, é raro uma pessoa não ter, né, um celular, um gadget, algo no bolso que faça... Né, com que ela possa ser participativa. Enfim, tu sabe que eu começo a falar, não paro mais. Já ia te falar de uma pesquisa do Twitter, a gente vai pelo tweet das pessoas. Outro momento. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente encerrar. Tu usou duas palavras que me chamaram bastante atenção. Desafio e propósito. Aproximar os profissionais de uma realidade que muitas vezes, não desmerecendo o sistema acadêmico, lógico, mas tem um descompasso em relação ao sistema acadêmico, porque o mercado, o mundo, ele gira loucamente. Hoje, às vezes, a faculdade não tem acompanhado. Aproximar esse profissional da realidade mesmo, da prática, do dia a dia, é também um propósito do Instituto? Essa é a escola do século XXI.
Essa é a escola de arquitetura, urbanismo, cidade, economia urbana, tecnologia que a gente quer montar. Tu está aqui sentado comigo hoje, a gente está dentro da nossa sede. Essa sede tem uma startup, uma empresa que trabalha com o mercado financeiro, que começou com crowdfunding, né, para que as pessoas possam investir pequenas quantias no mercado, que é a Urbime. A gente tem o Place, que é a startup de tecnologia que foi criada aqui dentro por demandas nossas. A gente tem as pessoas trabalhando com projetos de arquitetura e a gente tem o Instituto. Quer dizer, a escola atual, ela está transversalizando com as ações concretas. Eu não posso mais ficar na bolha acadêmica e eu não posso mais deixar com que as ações concretas que efetivam a cidade não se conectem, né, com a reflexão acadêmica. Então, se trata de infiltrar mundos. E a gente, quando concretiza, materializa esse lugar aqui, colocando essas ações todas no mesmo tópico, a gente está criando a escola que a gente precisa. Né? E para te ver como isso é tão dinâmico, nós estamos há 5 minutos conversando e o mundo já não é mais o mesmo, né? Não é, já mudou, já se transformou, tem alguma coisa acontecendo em algum lugar. Tem. Então é importantíssimo que haja esse dinamismo também, né? Nas ideias, no fazer, na troca de experiência. Observei que vocês tiveram participação internacional, isso é importantíssimo, trazer isso onde as coisas estão acontecendo também, não que não aconteça aqui, mas trazer esse olhar também, né, Luciana? É verdade, sim, a gente precisa e tem muita coisa acontecendo e conectar essas coisas é fundamental, né? A gente entender que tem muita experimentação. Eu gosto de dizer que a gente está em cima de uma fratura na timeline do tempo, né? A gente está em cima de uma linha de corte absolutamente transformadora e histórica. Então, tem um autor que eu gosto muito, que eu acho que escreveu isso, foi o Richard Sennett, que ele diz que esse século que a gente está vivendo é que nem assistir, né, as ondas na praia, a gente ainda está naquela percepção do ir e vir, assim, a gente não entende direitinho essa linha, essa margem, a gente ainda está muito fluido nisso tudo, né? Então a gente tem que se colocar à frente a esse desafio e realmente experimentar. Mas uma coisa é certa, a gente não pode pensar o futuro ou o presente com modus operandi do século passado. Verdade. É isso que a gente quer buscar aqui. E o bonito que sabe, é ver que a gente está aberto para isso, né? Aberto para experimentar, aberto para entender que é preciso fazer diferença nesse sentido, Alexandre. E já que a gente está aqui na Rádio Arquitetura, já que a gente está num ecossistema de constituição de cidade, eu queria aproveitar e convidar todo mundo que vem aqui na nossa sede, que ocupa esse espaço. A gente quer criar um espaço, um território coeso para esse tipo de pensamento. Na frente da Redenção, Oswaldo Aranha 790 é o Instituto de Cidades Responsivas. E a gente quer dar um protagonismo para a arquitetura e para os arquitetos e arquitetas, tá? Entenderem que são profissionais aptos a estarem trabalhando na estratégia da concepção das cidades e não no desenho delas apenas. Então tem um mundo aí para explorar, para retomar, e os arquitetos e arquitetas precisam desse empoderamento, sim, dessa confiança. Luciana Fonseca, doutora em urbanismo, diretora e sócia fundadora do Instituto Cidades Responsivas. Luciana, mais uma vez, parabéns pelo evento, pelo Instituto, muito sucesso. Obrigada, Alexandre, muito bom te ter aqui com a gente. Cola na gente e vamos embora, que o mundo é nosso. Perfeito, grande abraço, muito obrigado, Luciana. Obrigada, Alexandre.